incentivos, ela tem uma dimensão interessante. Na realidade, ela vai estar muito ligada com o estímulo fiscal que isso possa ter. Isso do ponto de vista, por exemplo, de um determinado benefício. Às vezes é melhor você dar um benefício do que eventualmente você pagar salário, porque os impostos sobre benefícios é menor. Então, isso muda de tempo de época para época, dependendo da legislação vigente. Por outro lado, você tem um aspecto hoje que é absolutamente fundamental, que é o seguinte: a maioria das empresas estão caminhando no sentido de ela paga a partir daquilo que aquela pessoa gera em termos de resultados. Então, normalmente você tem um salário fixo e um salário variável, que às vezes pode ser a metade do salário, mais um salário, ou até mais do que 2 ou até 3 salários, dependendo do resultado que ela gere. De modo que a sua remuneração hoje, em tese, é o próprio profissional que faz. Tá certo? Como é que os profissionais aceitam, você estava dizendo, o método de trabalho da sua empresa, vocês vão lá fazer aquele seminário, detectam, através de um cruzamento do perfil da pessoa e do cargo, se ela está no lugar certo, detectam o que ela precisa melhorar, se ela tem, por exemplo, uma pessoa influenciável, se ela precisa melhorar isso ou aquilo. As pessoas aceitam com isso, com facilidade? Elas costumam falar, sim, essa ferramenta me ajudou. Estou dizendo isso porque no caso do perfil que você me fez, estava bem fiel à minha pessoa. É assim ou tem os que falam, não, você não sabe de nada? É verdade. Bom, o que acontece? Diferentemente da ferramenta em relação, eu diria que a maioria das ferramentas no mercado, é que, no fundo, é a própria pessoa que monta o seu perfil. No fundo, o que nós fazemos? Damos um formato ao processo dela de escolha. De modo que, quando ela lê o relatório, e aí isso é interessante, porque se ela lê, ou mostra para o esposo ou para a esposa, ou para o chefe, ou para um subordinado, as pessoas vão dizer, esse realmente é você. É esse que realmente é você. E, em média, nos seminários que nós fazemos, a avaliação normalmente é superior a 90%. Tá certo? Do nível de acurácia ou de precisão do instrumento. Ou seja, a pessoa avalia, Jorge, isso bateu em mais de 90%, 95% do perfil. Na hora em que ela sente que aquilo está tratando da realidade, eu diria que todo um conjunto de resistência ele é eliminado. Tá certo? E aí sobra um outro aspecto, que é o aspecto da função. O que normalmente também ocorre? Normalmente um diretor, um presidente ou uma empresa vai dizer, olha, esta é a sua função. Aí ela vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, olha, por mais que eu considere você competente, por mais que eu acho que você entenda da minha atividade, mas você não está vivendo aqui do lado para saber exatamente o que é feito. E aí o que nós fazemos? Nós construímos com os próprios participantes daquela função o perfil do seu cargo. Então, ele fica com absoluta certeza de que aquele é ele, que aquele é o perfil da função, e o próprio mapeamento do ambiente é ele que constrói. De modo que não fica aquela coisa, o consultor disse isso, o consultor disse que o meu perfil é esse, o perfil da função, o consultor disse que era aquele. Não, todo esse processo é construído com as pessoas. Quando é construído com elas próprias, eu diria que o processo de sensibilização e de legitimação daquilo que está sendo construído, ele é total. E aí, no fundo, resta duas questões. Ou continuar indo em frente no processo de melhoria e avançar, porque ele não tem mais onde resistir, ou desistir. E eu acho que desistir só na morte, né? Claro. Se possível, até voltando depois. Com certeza. Uma curiosidade, essas empresas, algumas empresas optam por também fazer esse tipo de trabalho com os executivos, eu digo a diretoria. É interessante que todos participem ou não? Nós temos diversos tipos de situações. Nós temos hoje clientes em que estamos tratando só do presidente, dos vice-presidentes, dos diretores. Nós temos outros clientes que nós estamos trabalhando, por exemplo, só a equipe de vendas, que hoje é uma coisa extremamente estratégica. Ou seja, as empresas, sem exceção, estão procurando ter melhores pessoas que possam estar gerando os resultados. Então, isso tem sido um foco muito grande. E temos empresas que trabalhamos do presidente até o cargo mais simples dentro da organização. Recentemente fizemos um projeto para uma empresa que tinha mais de 1.000 funcionários, todos participaram, e aí houve um fato que eu acho que é extremamente interessante, que além de ter todos os tipos de funções dentro dessa empresa, como qualquer outra, nós tínhamos lá alguns casos de pessoas que eram cegas e pessoas surdas e mudas. E aí a empresa tomou a decisão e nós ajudamos no processo de tradução, no caso de passar o nosso relatório para o Braille, e de fazer também um trabalho com uma participação de uma pessoa que fosse um
chama intérprete para os surdos e mudos. Então é super democrático, né? Com certeza. Agora, o ideal é que o processo ele seja o que se chama top-down, ou seja, começa do presidente para que ele entenda exatamente o que é, depois vá para os diretores e assim sucessivamente. Por quê? Porque a ideia é que o gerente, essa é uma ferramenta que, além de ser uma ferramenta do ponto de vista pessoal, ela é uma ferramenta também de gestão e que ajuda o gerente a melhorar os resultados da sua equipe. Vocês, depois de terem esses excelentes resultados nas empresas, vocês acabaram passando por um outro foco, que são os jovens, né? Isso é verdade. Tem uma pesquisa que diz aí que os nossos jovens, mais de 50% dos nossos jovens, não sabem o que fazer quando vão para o vestibular. É verdade. E como é que vocês ajudam essas pessoas? Isso é um fato extremamente interessante, porque eu dei aula na universidade durante 12 anos, hoje eu dou aula no MBA, e no primeiro dia de aula na faculdade, eu olhei para os jovens e falei assim, meu Deus, o que eu faço? E na realidade, a carinha deles dizia mais ou menos o seguinte, olha, eu não sei por que eu estou aqui. E aí eu resolvi perguntar para eles, bom, qual é o seu nome, por que você fez a escolha do curso de administração, que era o curso que eu dava, e qual era o seu projeto de vida? E incrivelmente, eu diria que a quase totalidade não sabia quem era, não sabia onde estava e muito menos para onde ia. Estamos perdidos. De fato estamos perdidos. Tá? Esse é um fato, e eu perdido não por qualquer outra coisa, mas até pelas informações que eu já passei por você, pela própria dificuldade de escolha. Bom, isso passou a ser um exercício nos 8 anos seguintes que eu estive na faculdade. Nós ajudamos os jovens a refletir sobre isso, porque o pressuposto que eu considerava o seguinte, se um jovem que está fazendo administração não consegue saber qual é o seu projeto, como é que ele vai ajudar a empresa? Como é que ele vai administrar a empresa?